Em Máscaras de Deus, Mitologia Oriental, Joseph Campbell nos conta sobre um encontro acadêmico a respeito de religiões, na qual representantes de muitas fés estavam presentes para explicar seus dogmas e ideologias. Então, durante a conferência, o católico foi até o palco e explicou os dogmas e ideologias do catolicismo. Depois dele, o representante do protestantismo fez o mesmo, seguido pelo muçulmano, o judeu, o hindu, o budista e assim por diante. Até então estava tudo muito bem, até que o representante do xamanismo se apresentou. O xamã falou e o Campbell não entendeu foi nada. Inteligente como era, Campbell não estava acostumado a não entender as coisas, e assim que o evento teve uma pausa, meu querido Joseph foi atrás do xamã e disse assim quando o encontrou: "Meu amigo, me perdoe, mas eu não entendi a sua religião. Qual é o seu dogma? Qual é a sua ideologia?" E o xamã respondeu: "Nós não temos dogmas, nós não temos ideologias, nós cantamos." Eu gosto muito de contar essa história e de fato alguns amigos mais próximos meus já devem estar com orelhas cansadas de ouvi-la, pois ela representa bem uma parte importante da essência xamânica. O xamanismo é o espírito de tudo, e em nossa religião estamos buscando o grande espírito e o infinito que ele representa, e com frequência os dogmas são como caixas que tentamos guardar o sagrado. Mas sendo o sagrado por essência infinita, como podemos limitá-lo com ideologias humanas e portanto finitas? E é por isso que no xamanismo não possuímos dogmas ou ideologias. Em vez disso, adotamos princípios. Esses princípios não são rígidos, definidos ou escritos em cerne de madeira de lei. Entretanto, na minha leitura, há 4 princípios de grande valia para aqueles que aderem ao caminho vermelho. E eles são: a verdade, a abnegação, a atenção e a presença. Nesse vídeo eu gostaria de dividir a minha perspectiva a respeito disso com vocês, mas sempre deixando bem claro que se trata da minha leitura e apenas minha, e desde já eu peço desculpa por possíveis erros e exageros. O princípio da verdade. O princípio da verdade deve ser praticado seguindo o caminho do visionário. Manifestar o aspecto do visionário nos faz encontrar, manifestar e manter o verdadeiro eu, e o principal exercício para esse fim é dizer a verdade sem acusar ou julgar. Dizer a verdade sem críticas ou julgamentos é a capacidade de expressar e reconhecer as coisas como elas são, desnudas dos preconceitos impostos socialmente. Os cristãos estão corretos quando afirmam que, onde há mentira, Deus não opera, pois o grande espírito só pode se revelar em sua plenitude quando a verdade é presente. Dizer a verdade em nossa sociedade é por si só um ato de grande coragem em muitas ocasiões, mas trata-se de um valor universal, capaz de destruir as falsidades, derrubar máscaras e desvelar a própria realidade. As 30 tribos Poatã da Virgínia, arautos sagrados da tartaruga, estavam entre os mestres dessa sabedoria e ensinavam que dizer a verdade é a única forma de falar a língua do grande espírito. A comunicação através da verdade é uma das chaves para o enriquecimento do eu, amadurecimento pessoal e relações humanas mais consistentes e satisfatórias. Obviamente, até mesmo uma criança de 5 anos poderia dizer algo do tipo, mas isso não é fácil de ser praticado nem mesmo por um velho de 80. Tal qual o fogo, a verdade é algo belo, mas também pode ser perigosa, e portanto, precisa ser tratada sempre com bastante cautela. A comunicação íntegra sempre deve levar em consideração não apenas o que se quer dizer, mas também o momento adequado de dizê-lo. O xamanismo é a ciência dos cuidados, e poucas coisas podem ser tão caprichosas quanto a verdade, e por essa razão, ela deve ser revelada apenas na hora correta, e nem um minuto antes. Mas acima de tudo, a verdade é o cultivo do eu. Encontrar a sua própria verdade é a busca suprema do caminho xamânico. O princípio da abnegação. Abnegação é uma palavra que descreve uma ação ou atitude de renunciar ou recusar algo ou alguém. Quando uma pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comprometimento ou de alguma coisa. Assim, a abnegação remete para uma forma de sacrifício, como o ato de ignorar os próprios interesses e desejos. O arquétipo do curador nos leva a cultivar o princípio da abnegação, pois o xamã deve estar disposto a sacrificar algo em si mesmo para promover a cura, seja em si mesmo ou nos demais. Às vezes, esses sacrifícios são pequenos, como dedicar seu tempo a outra pessoa para o emprego de alguma terapia xamânica. Algumas vezes pode ser difícil, como abandonar um vício ou uma crença. Seja grande ou seja pequeno, o caminho do curador nos leva a lapidar a abnegação e o auto-sacrifício de uma forma ou de outra. Enquanto o caminho do visionário nos leva a desbravar o eu verdadeiro, o caminho do curador nos conduz à renúncia de algumas partes de nós mesmos. Mas essa trilha de abnegação não está restrita à prática xamânica para aqueles que aderem ao caminho vermelho. Na realidade, esse princípio passa a fazer parte do cotidiano do xamã. Por diversas razões e escolhas equivocadas, nossa sociedade atual apresenta diversas doenças e desvios de conduta pela qual a maioria de nós é empurrada a aceitar e normalizar como se fosse correto.
Os psicólogos Lewup, o Weil e o Roberto Crema, esse último um compatriota brazuca, desenvolveram um conceito para isso. Chama-se normose. Normose é uma tendência patológica para condicionar o próprio comportamento por molde a seguir os trâmites e as normas de conduta socialmente estabelecidas, mesmo que essas normas e condutas sejam erradas ou até mesmo doentias. Todos somos condicionados pela normose imposta pela sociedade, e isso tem nos deixado doentes. O xamã deve se abnegar de muitas coisas, mas talvez a principal delas seja a normose, pois para que possamos curar a nós mesmos e o mundo em menor escala, precisamos nos abnegar de muitas coisas normalizadas pela sociedade atual. A abnegação xamânica é com frequência um desafio para se remar contra a corrente em busca da cura, e poucas coisas são mais difíceis de se realizar do que isso. Escolher fazer o que é certo ao invés de fazer o que é fácil, talvez esse seja o mais desafiador de todos os exercícios de abnegação. Pois é, xamã, ninguém disse que ia ser fácil. O princípio da atenção. Manter os sentidos apurados e a mente concentrada é essencial para um xamã, e fazemos isso cultivando a atenção como um princípio. Poderíamos definir a atenção como um processo cognitivo essencial que nos permite selecionar e concentrar nossos recursos mentais em estímulos relevantes, ignorando as distrações. É a capacidade de direcionar e abrir a consciência para o que ocorre ao nosso redor. Trata-se do nosso foco mental, que nos ajuda a processar informações importantes e agir de acordo com elas. Todas as pessoas possuem algum coeficiente de atenção, em maior ou menor grau, mas essa capacidade pode ser treinada e lapidada com algumas práticas, como a intuação de Ícaros, meditação, prática de instrumentos, mantras, respirações, yoga, entre muitas outras. Para um xamã, é muito importante manter esse tipo de treino, pois estar atento é o que nos faz reconhecer verdadeiramente as falhas, acertos, necessidades e ilusões em nós mesmos e até mesmo em outras pessoas e nas circunstâncias do dia a dia. As práticas para exercitar a plena atenção são fundamentais, tanto para xamãs quanto para diversos outros adeptos místicos, pois tem como objetivo cultivar uma mente calma e focada no momento presente, livre de julgamentos, permitindo uma compreensão mais profunda da realidade e de si mesmo. O passado já se foi e do futuro não se sabe, pois só existe o agora. Só esse momento é real e nunca mais vai acontecer de novo. Só agora. A chave para saboreá-lo em plenitude é o cultivo da plena atenção. Essa é a chave para receber integralmente o presente divino. O princípio da presença. Enquanto a atenção cultivada como princípio nos ensina a contemplar o momento, o princípio da presença nos conduz a agir com total entrega, respeitando os potenciais e limitações do agora. Estar presente é receber, aceitar e se entregar com totalidade a tudo aquilo que fazemos. Para o xamã, é essencial que qualquer tarefa realizada seja feita com entrega plena de empenho, coração e mente, seja em momentos solenes, como cerimônias e rituais, ou seja em afazeres cotidianos, como simplesmente lavar a louça. Aqueles que adotam o caminho vermelho devem lapidar a capacidade de conduzir toda e qualquer ação, manifestando um compromisso sagrado com o agora. Diferente de outros caminhos religiosos e esotéricos, a preocupação com o depois, com o efêmero, o amanhã, ou mesmo com o pós-vida é, na realidade, uma questão secundária. O xamanismo é o caminho da vida, e a vida acontece agora. Não estamos sugerindo aqui que devemos ser irresponsáveis com o futuro. Na verdade, é exatamente o contrário, pois só teremos um futuro belo e pleno se colocarmos nosso coração no presente com todo amor e compromisso. É assim que se manifesta a verdadeira presença, e apenas através dela podemos realmente ter vida em abundância. Claro que essa entrega plena nem sempre é fácil de se realizar. Na verdade, isso com frequência exige grande esforço. E como dizia o grande Guimarães Rosa, o que a vida exige de nós é coragem. E se entregar em plenitude é sempre um ato de grande coragem, até mesmo de sacrifício. Mas só através do pleno empenho que nos tornamos capazes de manifestar os dons que recebemos do grande Espírito em sua totalidade, honrando dessa forma todas as bênçãos sagradas. Bom, Tchai, essa é uma leitura minha, tá? Você não vai encontrar isso compilado dessa forma, como eu tô colocando aqui, em lugar nenhum, né? Mas é um apanhado de muitas coisas que eu li ao longo do caminho aí, né? E eu acho que esses 4 princípios, eles naturalmente se manifestam, né? Quando a pessoa se entrega ao caminho vermelho. Isso acontece espontaneamente, né? Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, até porque isso é uma opinião minha, né? Então, se vocês puderem deixar uma ideia nos comentários falando o que vocês acharam disso, eu ia gostar bastante, viu?
Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, manda sua ideia aí nos comentários, compartilha com seus amigos, tá? Se vocês puderem compartilhar com outras pessoas é muito importante pra me ajudar aqui a fazer o canal crescer, certo? Né? E quem não gostou também pode fazer tudo isso, vocês estão ligados, né? Firmeza. E eu sou o Dan, e esse é o Caminho dos Elementos. Arro!